Olá, espero que você esteja bem, vencendo essa pandemia, com muita oração, na esperança de dias melhores. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Antônio e estaremos juntos nesse semestre conhecendo um pouco sobre essa disciplina, Fenomenologia da Religião. E neste modo introdutório nós vamos ver um pouco sobre o estudo da religião, sobre a própria experiência religiosa e também sobre as etapas para se conhecer o fenômeno religioso. A primeira constatação que podemos fazer sobre a questão da religião é que é um fenômeno universal, ou seja, está presente em todas as culturas e representa um tesouro de inestimável valor para a humanidade. Os questionamentos ontológicos que o ser humano faz, quem sou, de onde venho, para onde vou, qual é o meu lugar no mundo, Deus existe ou não existe, por que nós morremos, o que existe depois da morte, é função da religião dar resposta a essas perguntas ditas ontológicas. A principal função da religião é essa, é dar essas respostas e conferir sentido à vida das pessoas. Mostrar para as pessoas que existe uma realidade após a vida neste mundo, principalmente no cristianismo, o que nós chamamos de vida eterna. A pergunta, o que é religião? É uma pergunta, se a gente for fazer essa pergunta aleatoriamente, muitos vão responder, olha, é uma peregrinação à Aparecida, ao Bom Jesus da Lapa, ao Divino Pai Eterno. Outros vão responder que é um culto da igreja protestante, uma sessão de descarrego na Igreja Universal do Reino de Deus, um passe no Espiritismo, um trabalho no terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Outros poderão dizer que é uma pagelança, dependendo da região em que vive, pode dizer que é uma pagelança numa tribo indígena. Outros também vão dizer que é um êxtase religioso no Santo Daime, que é algo que está no momento assim crescendo cada vez mais, essa prática desse êxtase alcançado por uma droga, uma espécie de uma religião que surge aí, conhecido como Santo Daime. E outros também dizem que pode ser uma cura de um câncer na renovação carismática. Então as pessoas vão definir a religião a partir da própria experiência que ela tem de religião. Então certamente as pessoas, se perguntar o que é religião, vai responder aquilo que eles vivem na experiência do dia a dia, que para eles se define como religião. Sobre as experiências religiosas que cada pessoa tem, faz essas perguntas, chega até nós, sobre o que as religiões têm em comum em relação à questão da experiência religiosa. Que significado tem a religião para a vida das pessoas? E como as experiências religiosas interferem na sociedade? Sabe-se que uma pessoa, por exemplo, que tem uma vida conturbada, que tem uma vida com problemas de depressão, tem pessoas que têm uma autoestima muito em baixa, quando descobre ou passa por uma experiência religiosa, muda significativamente para melhor. Então, enquanto a teologia, a pergunta que faz é que ganho a experiência religiosa vai trazer para a pessoa em termos de salvação, a fenomenologia vai fazer essa pergunta, que ganho a sociedade vai ter com a experiência religiosa? Então as respostas a essas questões, o que as religiões têm em comum, qual o significado da vida para as pessoas e também as suas consequências para a sociedade, são dadas por essa disciplina, fenomenologia da religião. O objetivo dessa disciplina é estudar o fenômeno religioso. E há uma gama de possibilidades nesse estudo do fenômeno religioso, porque diversas são as visões de mundo, diversas são as perspectivas de análise, as linhas de pensamento de cada autor. Então, há uma vasta literatura no momento, falando sobre a questão da religião, na perspectiva filosófica, psicológica, antropológica, sociológica, são várias perspectivas. E aí o pesquisador tem que optar por este ou por aquele caminho, para se chegar ao final e dizer o que é a religião, o que é o fenômeno religioso na atualidade. Então a nossa opção é de analisar a religião através dessa perspectiva fenomenológica,
ou seja, estudar o fenômeno religioso, a partir do momento em que o homem começa a perceber que existe uma força extrasensorial, né, que foge ao seu controle, ali já pode-se dizer que existe os resquícios de religião. E estudar, então, desde esse momento até os dias de hoje. E o que motiva a nossa disciplina, né, que a gente percebe, basta um olhar mais atento, a gente percebe que a religião está espalhada em toda parte. Há um pluralismo religioso muito grande na nossa sociedade. Em cada esquina você se depara com a igreja. Às vezes o seu vizinho é um muçulmano, seu vizinho é hindu, o seu vizinho é espírita, ou é lá da Umbanda, do Candomblé, ou é do Vale do Amanhecer, né? Um amigo seu, um vizinho. Então você sempre vai se deparar com essa pluralidade religiosa. Então, como compreender a complexidade desse tipo de religião de múltiplas faces, né? O que há de ruptura e o que há de continuidade em termos de religião hoje. Isso comparado com a religião tradicional, citando como exemplo 2 casos. Na Igreja Católica, né, que cresce cada vez mais no seio da Igreja Católica, a Renovação Carismática Católica, e também temos, né, o neocatecumenato. O que essas duas formas de expressar a fé cristã dentro da igreja têm de inovação e o que ela conserva da religião tradicional, né? Então, tudo isso nós vamos analisar nessa disciplina. O que é o fenômeno religioso? Então, o fenômeno nós podemos descrevê-lo, descrever naquilo que significa, né, e as suas etapas, ou seja, a forma com que esse fenômeno religioso é expresso dentro da sociedade, como é que ele se dá, né, como é que ele se revela na nossa sociedade, por exemplo, hoje. Então, a descrição do fenômeno religioso, o que se mostra? Ou seja, sabe-se que existe alguma coisa. Esta coisa se mostra. E é um fenômeno pelo fato de se mostrar. E existem as etapas, né? E num primeiro momento ele está relativamente oculto. Depois ele se manifesta progressivamente. E se torna relativamente transparente. Por que relativamente? Porque vai depender da perspectiva de análise que se tem daquele fenômeno. Dependendo da sua visão de mundo, se você é uma pessoa conservadora ou se você é uma pessoa aberta e tudo, para poder perceber esse fenômeno. Então, por isso é relativamente transparente, porque dependendo da sua visão de mundo, você pode deixar de perceber o fenômeno. Ficar apenas naquilo que é periférico e não mostrar a profundidade mesmo do fenômeno. Então, há uma correspondência entre as etapas do fenômeno com as próprias etapas da vida. O que está relativamente oculto em relação à questão da vida é a experiência vivida, experimentada. Eu fui lá em Aparecida e tive uma experiência diferente na minha vida. Algo diferente eu senti ali. Essa é a primeira etapa do fenômeno. Ele se manifesta progressivamente, ou seja, a sua compreensão profunda e participada vai corresponder, essa etapa dele se manifestar progressivamente vai se corresponder à etapa da vivência dessa experiência que eu tive lá em Aparecida. E a sua compreensão profunda e participada. Ou seja, eu vou analisar o porquê que eu senti, que eu tive aquela experiência ali. Eu vou começar a refletir. E depois que eu estou refletindo ali, eu vou buscar, por exemplo, à luz de alguns outros autores que escreveram sobre as mesmas experiências, né, experiência semelhante à que eu tive ali e tudo. Eu vou enriquecendo essa experiência, até compreender totalmente essa experiência. E aí, nesse caso, essa última etapa do fenômeno, né, ele se torna relativamente transparente, é o momento do testemunho. Olha, estive lá em Aparecida e tive esta experiência com Nossa Senhora da Aparecida. Mas para eu chegar a esse momento de dizer eu tive essa experiência, eu vou saber descrever para a pessoa em detalhes a experiência que eu tive. E para descrever em detalhe, eu precisei de passar por uma reflexão. Porque nem tudo o que você tem de experiência é religiosa. Mas é religiosa por quê? Porque envolveu Nossa Senhora e foi um momento assim que me despertou para alguma coisa na vida. Então, o momento do testemunho corresponde exatamente ao momento em que o fenômeno se manifesta já de uma forma mais transparente.
Ou seja, você já tem uma ideia mais acabada do fenômeno. Então, o que é o fenômeno religioso? Aí nós já vamos partir para uma definição teórica, né? Que se refere à natural busca e necessidade do homem de se relacionar com o ser superior, o eterno e o divino. Ora, se eu não tenho dentro de mim essa consciência dessa busca, ou a necessidade dessa busca por Deus na minha vida, eu posso muito bem ir lá em Aparecida, apenas fazer um turismo religioso, passar por ali sem ter uma experiência nenhuma religiosa. Eu posso ter uma experiência humana. Aquilo me atraiu, achei bonito e tudo, né? A arquitetura do lugar. Posso até ter me sentido bem com o ambiente ali e tudo, um ambiente acolhedor, mas não alcançou a profundidade religiosa. Então não foi uma experiência mais de turismo, que a gente chama de turismo religioso, do que propriamente uma experiência religiosa. Para ser experiência religiosa tem que haver um arrebatamento, tem que haver algo mais profundo, você ser tocado, ser abalado interiormente. Então, isso só se dá quando o ser humano tem essa busca, essa necessidade por Deus. Mas todo ser humano tem essa necessidade. Mesmo que ao reconhecer essa necessidade ele a negue, como se dá com o caso dos ateus, mas ele, num dado momento da vida, ele vai sentir essa necessidade de se relacionar com o ser superior a ele, né, com o eterno, com o divino, ou seja, com Deus. Então o fenômeno religioso se define então com essa natural busca e a necessidade que o homem tem de transcender-se a si mesmo e sair à busca de Deus, de um ser superior, de um ser que o transcende. Então as características que nós temos do fenômeno é que ele é universal, ou seja, a religião ela está presente, né, esse fenômeno religioso está presente em todas as culturas. Em todas as culturas existem pessoas que afirmam ter tido uma experiência religiosa. Ela é individual porque ela depende da fé da pessoa, né? Ela pode ser também uma experiência cultural e também social. Por que isso? Exatamente em função de que o Círio de Nazaré, por exemplo, o Círio de Nazaré junta muita gente ali. Há um clamor assim da própria sociedade, uma mobilização da sociedade, né, das pessoas estar ali. Então passa a ser um evento cultural, né, conhecido também como evento cultural. Então ele não é só religioso, individual, mas também é cultural e social. Uma romaria, por exemplo, tem essa característica de ser própria da cultura de um lugar, e é interessante porque a romaria com os carros de boi que acontece todo ano em Trindade é própria só daquele lugar. Você não ouve mais em outro lugar do Brasil falar em romaria de carro de boi, né? Em que vários carros de bois vão até Trindade. Então passa a ser um evento cultural. E porque mobiliza muitas pessoas também, além de ser ter uma experiência individual, é também uma experiência coletiva. Porque você não está sozinho ali, né? A experiência religiosa que você tem lá com o Divino Pai Eterno é sua, mas você está junto de outras pessoas e com certeza há uma experiência ali de convívio social também, né? Então tem esses aspectos aí, essas características do fenômeno religioso. Ele ser universal porque está presente em todas no mundo inteiro, em todas as tribos, em todas as culturas, né? É individual porque exatamente depende desse anseio, dessa busca do ser humano por transcender-se, né? Em busca de um ser que seja superior a ele. É cultural no sentido da forma com que ocorre, e social porque mobiliza outras pessoas. Por exemplo, o Bom Jesus da Lapa. Quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas vão ao Bom Jesus da Lapa, assim como vão em Aparecida, em Trindade, ou no Círio de Nazaré, né? Então mobiliza as pessoas. Então tem também aí uma repercussão social, e para não dizer até econômica. Claro, é evidente que as cidades onde ocorre as romarias, por exemplo, ganham. Todos ganham com isso. Se isso vai afirmar dessa forma o fenômeno religioso. Olha,
não há povo tão primitivo, ou seja, mais arcaico que seja, tão bárbaro, que não admita a existência de Deus, ainda que se engane sobre as suas naturezas. Claro, é evidente que nós sabemos disso. Por exemplo, basta você ter uma ideia da diferença que tem do cristianismo, por exemplo, para o hinduísmo. Porque no cristianismo há uma afirmação muito grande, não só o cristianismo, como o judaísmo e o islamismo também, uma afirmação muito grande da existência de um único Deus. Ao passo que lá no hinduísmo, né, são vários deuses. A religião é povoada por vários deuses. Há um panteão interminável de deuses no hinduísmo. E Plutarco vai reconhecer que podereis encontrar uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásios, sem leis, sem uso de moedas como dinheiro, sem cultura das letras, mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios, tal nunca se viu. Então nós sabemos que o fenômeno religioso ele está presente nas culturas, em todas as culturas. Então há uma lógica assim no fenômeno religioso, né, que é uma sequência lógica para se captar o fenômeno religioso. Em primeiro lugar, percebemos o fenômeno que se mostra a nós. Depois, ao falarmos do que se mostra a nós, damos-lhe um nome. Então, tudo que se apresenta a nós se dá como sinal de um sentido a ser interpretado. E essa interpretação somente é possível se tivermos vivido e experimentado conscientemente o que se mostra. Alguns de vocês já devem conhecer, mas outros não. A instituição da devoção a Nossa Senhora da Primavera, na paróquia São Pedro, aqui em Taguatinga Sul. No momento em que o padre diz que Nossa Senhora revelou a ele, olha, no dia 21 de setembro, aqueles que erguerem, que erigirem, que montarem um altar na sua casa, Nossa Senhora vai estar passando ali naquela casa. Sabe-se que onde Nossa Senhora passa, né, há uma chuva de graças ali, de bênçãos para aquela família. Né? Isso no meio devocional é muito forte. E isso aí foi percebido assim pelo padre, que teve essa experiência em si. Então essa é a primeira etapa do fenômeno. Percebemos que o fenômeno se mostra a nós. Como? Através daquela revelação ali para o padre. Então, ao falarmos do que se mostra a nós, damos-lhe um nome. Aí ele começou ali dando o nome ali de Nossa Senhora da Visitação. Não sei se é Nossa Senhora da Visitação, não estou me lembrando agora. Mas deu um primeiro nome dela, né? Ali de Nossa Senhora. Aí depois, essa terceira etapa, né? Tudo que se apresenta a nós se dá como sinal de um sentido a interpretar. Aí já vem aquela questão, o que Nossa Senhora vai representar para as pessoas que vai erguer aquele altar? Então, está montado ali o cenário, as pessoas vão montar aquele altar, e aí no dia 21 de setembro, esperam que Nossa Senhora passe ali por suas casas. Claro, é evidente que basta o fato de ter uma imagem ali no altar, já é suficiente para dizer que Nossa Senhora está ali. E aí vem a questão da interpretação do fenômeno religioso, envolvendo essa imagem de Nossa Senhora da Primavera. Né? Então, antes, Nossa Senhora da Primavera era conhecida como Nossa Senhora da Visitação, porque passaria nas casas entre o dia 22 e dia 23 de setembro para visitar as pessoas que ergueram um altar em nome dela. E aí o que acontece? Depois perceberam que esse período aí é o início, se dá o início da primavera, por isso passou a ser chamado Nossa Senhora da Primavera. Hoje já tem uma grande festa realizada na paróquia, né, onde vai muitas pessoas ali e já tem muitos devotos de Nossa Senhora da Primavera. Então há uma sequência ali, desde o momento em que Nossa Senhora revela isso para o padre, depois ele partilha com as pessoas. Depois que ele partilha com as pessoas, aí as pessoas vão montar esse altar em casa, e aí aquele altar ali vai ser um sinal, né? Vai ter um sentido, uma significação para a vida daquelas pessoas. Né? E até chegar a nós hoje, o fenômeno como nós conhecemos, como Nossa Senhora da Primavera. Que foi instituído por um sacerdote e tem uma forte devoção no âmbito da paróquia São Pedro. Vocês sabem que muitas são as pessoas que visitam São Pedro, e em torno
de Nossa Senhora da Primavera. Então há essa sequência lógica do fenômeno, desde que foi revelada ali no coração do padre, né, por uma locução interior, depois passa no momento da partilha, depois vai para a prática, e da prática se torna algo cotidiano, né? Então, e passa a ser experimentado de forma consciente, aquilo que é a devoção à Nossa Senhora da Primavera, está aí a sequência lógica do fenômeno. O que é a fenomenologia? Então, sobre o termo, a primeira pessoa que falou sobre fenomenologia foi Edmund Husserl, que é um alemão e é considerado o pai da fenomenologia. Foi ele quem desenvolveu o termo. E o significado. Partindo do princípio que o fenômeno se mostra a alguém, no momento que esse alguém a quem o fenômeno se mostra começa a falar do que se mostra, já se faz fenomenologia. Então, a partir do momento em que começou ali a divulgar a questão da Nossa Senhora da Primavera, por exemplo, as pessoas já estão fazendo fenomenologia.